Bem-vindos ao de Marialma Podcast. Eu sou a Dani, eu sou a host, e aqui nós vamos ouvir as melhores histórias, perrengues, e vamos inspirar a sua alma viajante. Eu tô aqui com essa maravilhosa Babi. Babi, se apresente para nós. Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara. Fiquei muito lisonjeada com o convite da Dani para participar desse podcast, contar um pouquinho da minha... Não é uma vasta experiência em viagens. Sim, gente. Ela tem várias. Eu encontrei ela, sei lá, 3 semanas, né? Dani, você tem inveja? Eu tô indo ali pra Disney. Eu falei, gente, eu tô indo aqui nem pra Papacena, eu tô indo pra Disney. Como assim, demora? Eu falei, tranquilo, né? Agora é tarde, tô indo pra Disney. Eu falei, Foi isso, verdade. Foi dia. Como não, gente? Quero compartilhar com vocês, né? Algumas ideias. E é isso. Vamos. Então, Babi, uma perguntinha, né? Que essa pergunta é difícil, mas sempre, toda viagem marca, né? Sim. Mas uma viagem, assim, que marcou demais a sua alma, assim, que você fala, nossa, essa viagem foi transformadora. De fato, você lembra com carinho. Todas são, né? Pra mim, Sim. principalmente, mas daquela que você fala, nossa, essa que você lembra com emoção. Conta pra gente. A última viagem que eu fiz foi para os Estados Unidos, fui para Orlando, para Disney. Então, eu acho que, como é a viagem mais recente, eu acho que ela me impactou bastante. Por tudo, assim. Eu achei uma viagem mágica, sabe? Foi sua primeira vez na Disney? Foi a primeira vez, isso. Primeira vez a gente nunca esquece, né? É verdade. Então, assim, foi muito mágico, foi incrível, assim. Já vi muitos vídeos, né, sobre os passeios, sobre os teatros, sobre os brinquedos, né? Mas essa emoção, a adrenalina, o encanto, assim, do lugar, eu acho que tá mais vivo, assim, na minha memória. Então, mexeu assim. Você voltaria? Voltaria, com certeza. Eu acho assim, uma coisa que eu acho que é sempre a viagem mais inspira que você foi a última e também a próxima, né? Mas assim, a que você tá vivendo, óbvio, mas a que você viveu antes e a que você vai viver. Então, acho que, sim, pra essa senhora que tá sempre viajando, acho que isso que é um legal na vida, né? E já tem alguma viagem mente planejada? Não, ainda não. Nada engatinhado pensando assim. Negócio assim, senhora que já tá, tipo assim, tá numa, já tá planejando, já pensando na outra. E é interessante, quando a gente volta, eu acho que você fica com essa vontade, né, de Sim. conhecer mais, viajar e tal. Preciso capitalizar nesse momento. Não, mas com dólar, né? Não dá, né? Estamos agora em 2025, o dólar tá um pouquinho, né? Porque eu lembro, a última vez que eu fui pra Disney, acho que foi em 2013, o dólar ainda tava um pouquinho mais barato, né? Hoje em dia. Tá difícil fazer as comprinhas, conciliar tudo. Mas eu tenho uma vontade de conhecer a Europa. Eu acho que o próximo destino, vi algumas passagens também pra Punta Cana, que me chamaram muita atenção. Olha, maravilha. Mas eu acho que é isso, são esses dois. Tem muitas vontades, né, de muitos lugares. São muitos lugares, né? Muitos lugares. Uma pessoa só, né? Acho incrível, gente. Eu tenho vontade de conhecer. Eu acho que são esses 3 desejos. Só, né? Só da Europa. Os pitches são todos chateados, né? Quando, não? Mas nessa vida, né? Nessa vida. Verdade. Maravilha. Babi, quem me conhece sabe, né? Você também já sabe que eu já compartilhei, né, alguns perrengues. Foi um dos motivos até que eu criei o de Marialma lá atrás. Que com essa senhora aqui a gente nunca teve. Eu falo assim, que quando não existe mais um perrengue, alguma viagem, eu não vou estar mais aqui nessa terra. Sim. Então, conta pra gente um perrengue, aquele perrengue que você fala, nossa, poderia não ter passado, né? Que você poderia ter falado assim, por que aconteceu isso comigo? Sim. Compartilha. Deve ter vários, né? Mas aquele que você fala, por que, senhor, comigo? Tenho um perrengue que foi foda. E fica até uma dica. Ai, né? Para que isso não aconteça com vocês. Toma água aqui antes, que provavelmente eu vou rir. Vamos lá. Ou chorar. Mas a minha primeira viagem internacional foi para Colômbia. Eu trabalhava. Foi encantador também. Eu trabalhava numa empresa e aí na minha função não me permitia ir para. Foi feita uma festa de confraternização. Aí a sede da empresa ficava no Rio Grande do Sul. E aí todas as pessoas foram lá e sorteavam um cheque e tal. E esse cheque. Não é de cheque ainda, né? Não, era tipo assim, uma forma de. De presente e tal. E tal.
E aí eu ganhei, que era muito dinheiro na época, era R$5.000. Né? Mas eles não te davam um valor, então você tinha que gastar aquela quantia, tipo assim, você ia, sei lá, pra um resort, sabe? Ou então fazia uma viagem, porque como era muito dinheiro, assim, não dava. Ir só pro Rio de Janeiro, por exemplo, Não acho que eu ia valeria, gastar esse né? dinheiro todo. Aí eu Ou optei. poderia gastar um pouco, acabando assim. É, também. Mas aí eu falei, é uma oportunidade de fazer uma viagem internacional. E fui para Colômbia. E aí, nisso, eu pesquisei muitas coisas e tal, de roteiro. Foram até poucos dias, assim, eu acho, para ser um lugar muito distante, para você usufruir de tudo, mas foi uma experiência fantástica. Só esse ponto que não muito. E aí, eu fui para Cartagena. Ai, passei aniversário lá. Ah, lindo, adorei. Eu fui pra lá, assim, igual, eu fiquei lá um dia. Aí eu fui pra San Andrés, né? Sim. Que eles falam do San Andrés. E voltei por Cartagena, então eu fiquei mais um dia lá. Então foram, tipo assim, 2 dias, sabe, lá. Eu ficaria mais, uma outra Com certeza, é oportunidade. muito quente, né? Que você vai grudando, depois você vai, gente, Sim. vai quente pra caramba. Acho que o lugar mais quente que eu já fui. Você, É. você toma banho e já tá pingando. É, incrível. San Andrés Foi que também, foi né? isso, né? Eu fui em fevereiro. Nossa, né? Eu fui em julho, que é o inverno lá, mas mesmo assim era muito quente. Sim, muito quente, realmente. E aí, beleza. Aí cheguei, pô, fui pra Cartagena. Sozinha, parei, sozinha. Não, eu fui com um ex-namorado na época, assim, mas essa parte a gente. Mas eles deram também, mas eles deram também pro boy também? Não, alguma. Tipo assim, até que tem. Gente, que impressão boa, né? Dava. Tipo assim, essa quantia eu poderia gastar com acompanhante. Ah, tá, ok. No final das contas, fazer alguma coisa a gente teve que inteirar com essas passagens e hospedagem, sabe? Imagina que empresa boa, depois posso não pra galera aqui. Melhor não. Mas aí nós fomos, e tipo assim, eu lembro que na época eu olhei tudo sozinha, né? Ele foi. Só que, então foi isso. E aí tudo bem. Aí fomos pra Cartagena, ficamos lá um dia, e no dia seguinte nós íamos para San Andrés, que era o lugar onde eu mais queria mesmo e tal. Queria aproveitar, conciliar, conhecendo outro lugar, mas San Andrés era tudo, né? E aí ficamos lá por 4 dias, ou 3, eu acho que foram uns 3 dias inteiros, né? E aí, quando você chega em. Aí você paga uma taxa, né? Uma taxa que você paga para ir para San Andrés. É igual que você vai para Fernando de Noronha, como São Paulo, você tem que pagar uma taxa para uma ilha, né? Que acho que é bom até para poder valorizar e tudo. As pessoas falam que tem que pagar, gente, para poder manter, né? O ecossistema, o clima. Isso. E aí tudo bem. E o que acontece? E aí eu mandei meu dinheiro pela Western Union, onde eu viajei no final de semana. Então eu levei, acho que quase nada em peso. E eu só ia pegar, tipo, numa segunda-feira, lá em San Andrés, a quantia, os pesos, tal, em espécie, né? Tudo bem. E aí cheguei no aeroporto e pra mim eu conseguia pagar essa... eu achei que ia pagar em crédito. Exatamente. E quando eu cheguei lá no aeroporto, despachei a mala. Depois que você despacha a mala, que você faz o pagamento dessa taxa. E aí eu estava com o cartão e eles falaram, não, tem que pagar em dinheiro em espécie. Eu não tinha dinheiro em espécie. E na hora foi um desespero, eu não falava muito bem a língua também, porque eu acho que, tipo assim, você ir pra Argentina, por exemplo, lá é uma coisa, você tá na Colômbia, é muito diferente. E aí eu falei, poxa vida, com essa dificuldade ainda, assim, né, da língua e tal. Aí nós fomos até algumas lojas ali mesmo do aeroporto para falar, olha, posso passar meu cartão e vocês me dão dinheiro e tal, mas o pessoal muito resistente, não sei o quê. E aí a gente, muito rapidamente, né, porque a gente tava em cima da hora. E aí nós fomos, vamos. O único lugar que nós temos, assim, a única referência, não sei o que, foi o hotel que nós estávamos aqui na Colômbia. Então vamos voltar para esse hotel, conversar lá na recepção, né, com as pessoas, para ver se eles conseguem. A gente passava quantia no cartão, eles pegavam até uma quantia, se fosse o caso, para eles, e devolvia, que a gente precisava do dinheiro em espécie. E assim nós chegamos no táxi correndo, vamos lá, tal. Aí chegamos na recepção do hotel. A pessoa muito, muito bacana, assim, né, quis nos ajudar, e ele não só um minutinho entrou em contato, acho, com o dono, e aí ele autorizou, aí eles ficaram com uma quantia, pegando dinheiro e deu tempo de embarcar. Uma propina faz parte, né? Uma propina era o mínimo, né, poxa, ele estava ajudando demais a conta. E aí, então, esse detalhe, eu esqueci. Poderia, assim, se tivesse conhecido de Maria Alma antes, não ia ter passado, teria acontecido, com certeza. Esse é um ponto muito importante, mas foi assim, minutos de muito pânico. Seu namorado ficou lá, tipo.
quer fazer. Aí ele teve essa iniciativa, até que foi ele que falou, vamos voltar no hotel. E aí deu tudo certo, mas eu queria que ele tivesse me ajudado a pesquisar antes, pra gente não ter passado período. Mas sempre deu resultado na história, né? Sempre tem que ocupar alguém, né, gente? Mas agora, vocês, para não passarem esse aperto, gente, acompanhem o de Maria Alma, que a gente ajuda em tudo, né? Você não passar esses perrengues. Que a gente, no caso aqui, essa senhora aqui, já tem que passar todos os perrengues para vocês não passarem mais. Exatamente. Se ela tivesse conhecido, ela não ia ter passado esse perrengue. Então, mas tem que passar para contar histórias aqui pra gente, para poder compartilhar com vocês, né? De quem não tem perrengue, não tem história, mas massa. Então, mas uma atençãozinha que você falou assim, meu Deus, foi por pouco. Eu acho assim, se a gente não tivesse conseguido assim, embarcar, acho que seria muito difícil comprar uma outra passagem. Eu acho que provavelmente eu ficaria lá em Cartagena e o meu sonho, assim, maior, minha vontade maior era estar em San Andrés. Então, Providência não foi, vocês não foram. Não. Os perrengues e Providência. Isso aí foi uma outra história. Um dia eu contarei as minhas, assim, mas quero saber. Quero saber. Mas massa. Agora, o quadro Destino dos Sonhos e Pesadelos, né? Qual foi o melhor destino que você já visitou e por quê? É difícil essa pergunta, é difícil, gente, mas essa pergunta que eu mais recebo, e eu decidi também fazer ela aqui no meu podcast, por quê? Porque o podcast é meu e eu vou fazer essa pergunta para todo mundo também, para passar o que eu passo. Então, qual muito foi? Bom. Foi... Eu acho assim, que toda viagem é uma experiência maravilhosa. Então, a gente sempre leva muito conhecimento, história, né? Então, é uma pergunta difícil. Muito difícil. Mas eu fiquei muito apaixonada pela Colômbia. E a minha experiência foi muito curta, sabe? Assim, foram, sei lá, 3 dias num lugar, 2 dias em outro. E um lugar encantador. Foram dias assim, que eu consegui usufruir, fazer mais de uma programação, por exemplo, em um dia. Mas eu gostaria de voltar na Colômbia, que eu achei que é um lugar fantástico, em especial San Andrés. Ficou com aquele gostinho de demais, né? Exatamente. Com um tempo maior, curtir, né? De uma forma diferente. San Andrés, inclusive, quando eu fui pra Colômbia, eu gosto de conhecer bem o país, né? Então eu rodei de Cartagena até San Andrés e fui rodando várias cidades. Sim. Quando eu fui pra San Andrés, acho que eu fui pra ficar uma semana, acho que eu fiquei 15 dias. Então eu até perdi a passagem, acho que eu ia voltar pra Medellín, né? Como eles dizem. Sim. E eu decidi, não, aqui eu quero ficar um pouco mais. Olha só, muito, eu adorei. Adorei. Então a gente volta, quem sabe, de Maria Alma vai estar lá na Colômbia novamente. Inclusive, quando eu lancei o de Maria Alma, o primeiro país que eu fui foi pra lá. É mesmo? Depois tem muitas coisas, acompanhar mais detalhes. Pra saber onde ir. E o que levar e o que pagar, o cara na espécie, que ainda fala, gente, espécie ainda existe, precisamos. Sim. E eu acho que foi isso também, assim, o custo-benefício, né? Na época era, eu acho que tava, sei lá, menos falado, alguma coisa assim, um primo meu que fez essa viagem e aconselhou, ele falou de alguns lugares, como eu tinha essa premiação, né, eu conversei com ele e ele falou, tem algumas coisas que eu fiz, navio, Colômbia e tal, e eu fui pesquisando algumas coisas e achei a Colômbia fantástica por isso também, porque eu tava recebendo, assim, esse presente, né, também da passagem de hospedagem, então era um lugar que eu não gastei, assim, muito, tem restaurantes bons que você vai, algumas escolhas que a gente faz que vale a pena, né, numa viagem, né, e de Maria Alma vai poder contribuir muito com essas escolhas, né, mas assim, a nossa moeda é mais valorizada, né? Sim. Então a gente acaba, eu lembro que as coisas lá, assim, muitas coisas eram mais em conta, então o nosso dinheirinho. Isso é na mesma zona, né? Zona Franca. Sim. Então eu comprei muito perfume. Eu lembro que eu fiz até a premiação de bolsas de perfume na época. Aí quem sabe volta aí, quem sabe aí, ó. Conforme de Maria for crescendo, vocês compartilharem. Inclusive, senhores, eu não falei, né? Mas vocês se inscrevam no canal, gente. Compartilha, ajuda essa senhora aqui que tá só começando, né? Sim. Está aí, né? Esse é o terceiro, quarto, que eu comecei com o episódio 0. Então, esse aqui é o 4º episódio. Mas ajuda, eu disse as más línguas, Babi, que quem não compartilha, não dá um like, não dá 5 estrelinhas nas plataformas de streaming, não viaja mais, sabia? Exatamente. Não viaja mais. De repente você fala assim, ó, a empresa te mandou embora, não te dá férias, ó, por quê? Não deu um like, não de Maria Alma. Ó, de repente fez assim, ó, não viajei esse ano, porque não tá curtindo de Maria Alma. Hashtag fica dito, então já vai lá. Daí, gente, rapidinho, 5 segundinhos, ó. Não caiu a mão. Não custa nada, E você não viajar mais, te garanto. Também acho. E agora, o contrário, né? Aquele lugar que você não voltaria, fala assim, gente, preciso voltar. Qual que seria e por quê? São Francisco de Itabapoana. What? Eu acho que é Itabapoana. Depois pesquisa isso aí, a gente vai mostrar, tem imagens nesse lugar.
A gente pesquisa pra gente pôr. Nem lembro se eu tenho imagens. Nossa, foi um Réveillon, não, minto, um carnaval. Trabalhava numa empresa, não tinha nenhuma programação. Empresa, né? Isso não foi premiação, isso foi desvalorização. Você jogou pra lá. Não tinha programação e as amigas falaram, olha, tem alguém que tem casa e não sei o que, vamos pra lá. Sombra de Itabapoama, é isso mesmo. É um interiorzinho, eu acho que fica entre no Espírito Santo, acho que é quase na Bahia. Enfim. Tá perdida, né, senhores? Eu sei que era longe, mas era longe com força. Gente, foram de ônibus? De carro. Mas a praia tudo, é um lugar muito feio, assim. O mar é muito, a água escura, a areia escura. O lugar é muito simples, é um lugar muito pequenininho, mas eu achei um lugar muito feio, assim, sem muita opção e tal. E aí aquelas coisas, os triozinhos muito pequenininhos, assim. A turma foi legal, foi o que salvou, assim. Eu acho que isso conta muito, inclusive. Com certeza. Mas era um lugar, assim, que eu não aconselho, não voltaria. Sorry, gente. Se você é dessa cidadezinha aí. Exatamente. Sorry. Avisa aqui a gente, que saber a gente leva de Manaus, mas se você dá um oi aqui. É uma perguntinha que eu faço, que eu adoro, sem pressão. Você tem meio período nessa cidade, no caso aqui, Belo Horizonte, né? Na nossa cidade. Será daqui mesmo? Sim. Né? Nossa cidade natural. Você só tem meio período para você pode indicar qualquer coisa, tá? Para as pessoas que não conhecem Belo Horizonte. Seja restaurante, barzinho, né? Que é a cidade dos bares, ou pontos turísticos, não tem muitos, mas que seja. Dá uma dica aqui. Sim. E por que também? Por que a pessoa tem que ir pra lá? Tá. Vou falar um pouquinho assim da região próxima onde eu moro, mas que são pontos turísticos. E você conseguiria fazer em meio período. Ok. Então eu começaria da Praça do Papa, que é um ponto turístico, tem uma vista maravilhosa. Então eu aconselho que você comece ali, tome uma água de coco na Praça do Papa, admire aquela vista maravilhosa, veja as mansões que as mansões têm na vontade, né? Que você pode nos convide para tomar um chá lá, um café. Exatamente. Ali perto também tem o Palácio Mangabeiras também, que você pode tomar um Mirante, né? Tem Mirante, né, também, né? Sim, tem o Mirante, exatamente. E é tudo muito próximo, assim. Tem a Rua do Amendoim também, né? Que ali acontece uma magia, né? Dizem, né? Você para o carro numa reta e ele anda um pouquinho para trás. Então, tudo isso você faz em poucos minutos. E aí, depois, nós temos também a região da Savassi, que tem muitos bares e restaurantes. É um bairro boêmio. Você dá algum restaurante que você indica para alguém? Tipo, alguém que se pensa agora na cabeça para... Quem não conhece aqui, para por aí já direto. A pessoa tem pouco tempo, a pessoa já tem um restaurante. Sim. Tem um Dona Lucinha, que tem a comida mineira. Tem uma comidinha mineira, um vasto self-service, né? Muitas opções de comidinhas mineiras. É uma delícia. Fica num shopping, né? Dentro de um shopping. Sim. E aí depois... Então, tudo isso... Assim, não, peraí. Senão você confundiu. Não. Dona Lucinha na rua. Que é o tradicional, que não é self-service, é comida... Que não é self-service, é comida à la carte. É Dona Conceição. É Dona Conceição, é verdade. Adoro. Dona Conceição, Dona Lucinha. A Dona Lucinha está ali na Rio Savassi. Acho que é Padre Romão, São Romão, alguma ali, que é perto do Padre Savassi. Sim. Ali que é tradicional. Isso. Mas ele é um pouquinho assim, né? Um pouquinho mais salgado pra quem tá, mas a comida é deliciosa, é muito tradicional. Sim. Tem uns pra com angu, né? Comidas mineiras, mas assim, esse é muito... Eu adoro Dona Conceição, que é self-service. Uma das opções, se você prefere um self-service, às vezes uma alimentação mais rápida e que você vai, às vezes mais em conta, né? Que você vai colocar a quantidade que você deseja. Dona Conceição fica dentro de um shopping, chama Pátio Savassi, você pode usufruir um pouquinho também daquele ambiente ali de um dos nossos shoppings, um shopping pequeno, mas muito gostoso. E próximo tem a Dona Lucinha, que é à la carte, se tiver mais tempo, você senta, experimenta uma comida mineira muito gostosa. E um outro lugar também que eu aconselho muito, e é um lugar que eu até busco ir quando eu faço minhas viagens, é no mercado municipal, né? No mercado ali da região. E aí, descendo mais um pouquinho ali na região central de Belo Horizonte, tem o Mercado Central, que eu acho que é o que vale muito a pena dar uma voltinha, comprar algumas especiarias. Queijos, cachaça, exatamente. Comer tomar uma limonada, que é muito tradicional, comer um salgadinho, tomar um café. Ou comer aquele, como que é, de fígado, né?
Que é pra gravar, sim, fígado com giló, tomar uma cervejinha também. Muito ótimo, isso dá pra fazer meio período, né? Belo Horizonte, nós temos muitos bares, comidinhas de boteco. Como diz, né? A gente não tem bar, aliás, não temos mar, vamos para o bar. Exatamente. Meio período dá pra fazer. Isso. Perfeito.